Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? A mensagem de hoje é muito especial. Nós ainda estamos na série sobre as bem-aventuranças e hoje vamos estudar Mateus capítulo 5, versículo 10. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, chega mais perto e vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esse é um texto extremamente profundo e fala da vida presente e da vida futura. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós vamos ler outros textos durante essa exposição, mas logo de início eu quero chamar a sua atenção para o detalhe aqui do versículo 10. Felizes os perseguidos. Parece algo contraditório, né? Porque uma pessoa perseguida, ela não pode ser feliz do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista divino, sim, é possível. É possível ser feliz ao ser perseguido. E por quê? Porque, veja, nesse caso, a perseguição é religiosa, é espiritual. E nesse caso, só serão perseguidos aqueles que andam com Jesus, aqueles que são fiéis, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, aqueles que estão no caminho certo. Então, se alguém passa por uma perseguição por causa da justiça, essa pessoa deve ser bem-aventurada, deve ser feliz, justamente porque, pelo fato de estar no caminho certo, é que há uma perseguição, há uma ira, há uma atividade do mal contra você, entendeu? Quando nós vamos para a história, a gente percebe que no passado a igreja, o povo de Deus, foi perseguido. Eu posso mencionar, por exemplo, a perseguição da Idade Média, a época das cruzadas, quando as Bíblias eram queimadas, os cristãos eram torturados e muitos deles foram mortos. Isso ocorreu no período conhecido como Era das Trevas, período da escuridão espiritual, o momento mais terrível em que o povo de Deus passou. Esse período foi um longo período. Foi de 538 a 1798 depois de Cristo, os 1260 anos de terríveis perseguições. Pois bem, agora vem Jesus nas bem-aventuranças e diz assim: felizes, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu chamo a sua atenção para a palavra justiça, perseguidos por causa da justiça. Em 1 Coríntios 1, verso 30, diz que Cristo é nossa justiça. Portanto, nesse caso, os que são perseguidos por causa de Cristo e por causa da obediência aos mandamentos dele. Outro texto que eu queria chamar a sua atenção é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Esse texto eu vou abrir a Bíblia para ler com vocês. 2 Timóteo 3, 12. Pode pegar a sua Bíblia também e me acompanhar, porque esse texto é um texto extremamente importante no tema de hoje. Repito para você. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ouviu? Todos que desejarem viver piedosamente, firmemente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então você já sabe, a perseguição que teve no passado, ela vai voltar no futuro. E a própria Bíblia Sagrada fala sobre isso. Em Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da primeira besta. E do capítulo 13 de Apocalipse, verso de 11 a 18, fala da segunda besta. E essas duas bestas integradas, unidas, vão estabelecer uma perseguição terrível ao povo de Deus nos últimos dias. E o povo de Deus não vai poder comprar nem vender, a não ser aquele que tiver a marca da besta. Esses terão, entre aspas, uma certa liberdade para comprar e vender. Mas os que são fiéis a Deus e que têm o selo de Deus, esses serão perseguidos, como diz Apocalipse capítulo 13. Outra coisa, você sabe que na perseguição nós temos que destacar Apocalipse 12, verso 17, que diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi perseguir os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, aquele que tem Jesus no coração e guarda os seus mandamentos, seguramente passarão por perseguições. Mas lembre-se de uma coisa, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus fala assim, você vai ter lutas, perseguições, aflições, mas não desanime, não abandone a fé, não fuja da caminhada com Cristo, porque como Cristo venceu o mundo, você também
eu e você também, se permanecermos nele, seremos vencedores também. Amém? E finalmente, eu quero citar para você mais alguns textos, especialmente Romanos 8:37, que fala assim que em Cristo somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz do Calvário. Então, mesmo passando por perseguições, mesmo passando por pressões, por lutas, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Outro texto importante que eu queria citar para você é que haverá um tempo em que o povo de Deus passará pela perseguição e depois cairão sobre a terra as 7 últimas pragas. Tanto na perseguição quanto nas pragas, será o momento em que vai se cumprir o Salmo 23 e o Salmo 91. O 23, você lembra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo nas perseguições, nas horas mais difíceis, nas horas mais terríveis, o Senhor é o seu pastor e Ele vai estar com você e nada vai lhe faltar. Amém? Outro texto é o Salmo 91, especialmente o verso 7, que fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Portanto, eu quando olho para a Bíblia, para esses textos todos, eu fico tranquilo, porque apesar da luta, apesar da perseguição, apesar da provação, a Bíblia fala: quem está em Cristo é mais que vencedor. Quem anda com Cristo é vitorioso. E diz: no mundo você vai ter essas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão e minha irmã, o segredo é comunhão com Deus, estudo da Bíblia, oração, frequência à igreja, obediência aos mandamentos de Deus. O ponto é, sejamos fiéis a Deus, custe o que custar. Se você tiver uma dificuldade, não desanime, insista. Se você tiver uma fraqueza, não permaneça no chão, segura na mão de Deus, levanta e vai. Se você cometer algum pecado, se ajoelhe, confesse a Deus, abandone o pecado e pela graça de Deus, você será uma pessoa vitoriosa. Ou seja, não há nada nesse mundo que possa afastar você do amor de Deus, da graça de Deus e da bênção de Deus. E se você e eu andarmos com Cristo sinceramente em comunhão, pode cair o mundo, nós estaremos firmes e seguros nas mãos do Pai Celestial. Por isso, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Levanta a cabeça, joelho no chão, confiança em Deus, pega firme, vai firme, não desista, não volte para trás, não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvidos às críticas, simplesmente ore, leia a Bíblia, faça a sua parte, tome uma decisão, se entregue, nasça de novo e você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Amém? Agora eu pergunto, você está disposto ou disposta a ser fiel a Deus, custe o que custar e permanecer até o final, mesmo nas perseguições? Você está disposto a segurar na mão dele e ir em frente até o final? Se você está, levante a sua mão e diga: sim, eu aceito esse convite. Eu quero fazer isso, eu me entrego a Jesus nesse momento. Levante a sua mão, eu levanto as duas aqui. Levante as suas duas mãos e com as mãos levantadas, vamos orar. Querido Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoe esta pessoa que levantou a mão, derrama sobre ela o Espírito Santo e dê forças para que ela seja mais que vencedora. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. E, se você gostou, pega esse vídeo e envia para os seus amigos e para os seus contatos. Muito obrigado, até amanhã.